ficar só lá e está tudo bem. Não está tudo bem. No dia que ele tiver maturidade, né, realmente convertido, ele vai ver que ali não é só ali. Ali é um braço estendido. E nós, como liderança, nós temos que conduzir essas pessoas a esse entendimento, convidando-as para as programações, convidando-as para a escola bíblica, convidando-as para o culto à noite, estarem junto conosco. A gente não pode se acomodar. Nem se acomodar de não ter, né, pessoas não cristãs no nosso meio. Não, nós temos que estar em oração em relação a isso, não só nós, mas levar o grupo a essa oração. Mas também atitudes durante a semana, que é o que nós vamos estudar aqui rapidamente, que nos ajudam a alcançar essas pessoas. E aqui, né, o autor ele começa dizendo que os líderes, né, as pessoas que frequentam os grupos familiares precisam de mãos grandes, mãos que alcancem outras pessoas e as conduzem ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento de Jesus, o nosso Salvador. Essas mãos ajudam os membros que estão participando do grupo a juntos alcançar outros e receber calorosamente os feridos, os desiludidos, para serem tratados através da palavra no grupo. Então, é esse entendimento que a gente tem. Está ali uma mão, né? Aqui é a igreja, corpo, né? Então, o grupo familiar é um braço que vai trazendo, né? Trazendo para onde? Trazendo para a igreja, para esse momento nosso de comunhão, né? Como grupo maior. Lá é o grupo menor. Aí ele fala aqui que com frequência vemos ilustrações de Jesus com braços estendidos, né? Em livros, quadros. Mas, na verdade, esses braços estendidos é alcançando justamente pessoas que não o conhecem. E ele fala aqui que um dos quebra-gelos favoritos dele é: quem foi a pessoa que mais influenciou você a vir a Cristo, a conhecer, a frequentar o grupo ou a igreja e conhecer, assim, a palavra de salvação? Quem foi essa pessoa? Vocês lembram? Eu vou fazer essa pergunta aqui, né? Vocês lembram quem foi a primeira pessoa que convidou vocês a ir num grupo familiar, né? Ou convidou vocês para estarem aqui na igreja ou em outra igreja, se você veio de outra? E a gente percebe, através de pesquisas, que sempre são pessoas conhecidas. Um amigo de trabalho, um parente, um professor. E aí ele traz aqui uma pesquisa que diz assim, que essa pesquisa que eles fizeram com 14 mil pessoas, igreja, denominações diferentes. É um instituto americano, que fala o seguinte: de 75% a 90% dessas 14 mil pessoas que foram pesquisadas, elas vieram a conhecer a Cristo através de alguém conhecido e não de um estranho. De 2% a 3% através da programação da igreja. Começou a frequentar uma escola bíblica, de repente, foi num culto na casa de alguém. A escola bíblica está aqui também. A escola bíblica foi de 4% a 5%. Meiozinho até bom, né? Através de uma visita de algum membro da igreja, 1%. Através da visita do pastor, 5% a 6%. Simplesmente entrou na igreja. Nós já tivemos pessoas, né, que simplesmente entrou, ficou, mas eu só lembro de um. De 2% a 3%. Através de uma necessidade especial, de 1% a 2%. Então, a gente vê que o meio eficaz é através dos relacionamentos, né? As pessoas que estão próximas a nós são as que mais nos influenciam. É uma forma natural de evangelismo. E é assim que... Por quê? Porque é um tipo de relacionamento que acontece através do amor e do cuidado. E ele vai falar aqui da importância desse amor e desse cuidado que nós devemos ter com as pessoas próximas a nós. Isso começa já na nossa casa, porque na nossa casa nós estamos evangelizando os nossos, não estamos? E como é que a gente vai conseguir isso? Através do amor e do cuidado. É uma forma de evangelismo. Às vezes a gente não vê assim, acha que é trabalho, mas não é.
A Bíblia fala que inúmeros exemplos de relacionamentos entre amigos. Por exemplo, em João 1, de 35 a 46, nos relatam que André, Simão, né, e entre Filipe e Natanael, eles eram o quê? Parentes, né, amigos, e através uns aos outros, eles foram conduzidos a Cristo. Abra aí Atos 16, 15. O que vocês... Quem abrir primeiro aí? Atos 16, 15. Mais um exemplo. Pois é, a gente vê aí a história de Lídia. Tem também a história do carcereiro de Filipos, que levou toda a sua família para dentro da casa dele, né, e foi apresentado o evangelho, eles se converteram. Tem a história de Cornélio, que trouxe seus colegas soldados e membros da sua própria família a ouvir o evangelho. Tem também Mateus, que apresentou seus amigos e colegas coletores de impostos a Cristo, Mateus 9:10. Os relacionamentos são pontes que o evangelho atravessa para tocar vidas. Então, é muito importante os relacionamentos que nós temos com as pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Aí ele diz aqui da importância daquelas pessoas investirem nesses relacionamentos. Né? Quantas pessoas convivem com você, de repente é seu vizinho, de repente no seu trabalho, e você às vezes ignora que ali pode ser uma alma que Deus colocou perto de você, para que através da sua vida ela conheça a palavra de Deus. Às vezes você está tão desapercebido que você mal cumprimenta essa pessoa, passa batido, não se interessa quem é, às vezes não sabe nem o nome, fica anos do lado da pessoa, mas não se interessa pela alma dessa pessoa. Então, a partir de hoje, esse treinamento eu já dei, e eu sei que muitos de vocês já fazem isso, né, por já saber, já ter esse conhecimento. Mas é bom a gente relembrar, e aqueles que não saibam, a partir de hoje, onde você estiver, onde Deus te levar, olhe para essas vidas ao redor, né, que estão ao seu redor, com um olhar de compaixão. Para que Deus, através de você, seu exemplo, seu serviço, seu cuidado para com a vida delas, a porta do coração delas sejam abertas, porque primeiro tem que ser aberto o coração, né, para elas aceitarem tu ler a Bíblia, estudar com ela. E aí ele fala aqui uma maneira boa de como essas pessoas vão abrir o seu coração para a palavra de Deus. E aí ele diz aqui, atos fortuitos de bondade. Ele diz, uma das maneiras-chave que eu tenho usado para convidar as pessoas para poder ir nos grupos familiares, frequentar a igreja, estudar a Bíblia com elas, pessoas que às vezes eu nem conheço, é através da ajuda, eu ajudando elas. Então, através do serviço, você sendo atos de bondade. Aí ele cita aqui um exemplo, que ele viu uma pessoa mudando. E aí ele pegou o carro, foi atrás do caminhão de mudança. Aí, na hora que chegou lá na mudança, ele parou o carro dele e se ofereceu para ajudar a descarregar. A pessoa ficou muito agradecida, e aí desfez a mudança lá com, né, com o pessoal lá. Aí, no final, o dono da mudança, né, quem estava fazendo a mudança, falou assim, mas por que você me ajudou? Aí ele falou, não, porque eu tive vontade de te ajudar, e eu moro aqui perto e tal, frequento uma igreja, e eu queria te convidar para ir lá com a gente. Inclusive, tem um grupo familiar por perto, eu queria que você... Aí disse que ele foi muito solícito, ficou muito feliz, né? O coração estava aberto para o convite, porque ele primeiro teve um ato de bondade. Aí o pastor David Chu, que é lá acho que é da China, esse pastor, se eu não me engano, não é? Da Coreia. Ele faz o seguinte, ele fala assim, digo aos meus líderes e pessoas que frequentam o grupo familiar, não fale às pessoas a respeito de Jesus logo
ao encontrá-las quando elas não lhe conhecem. Primeiro as visite, torne-se amigo delas, suprindo as suas necessidades, amando-as. Os vizinhos sentirão imediatamente o amor cristão e dirão: por que você está fazendo isso? Eles podem responder: pertencemos a uma igreja, ele fala, né, o nome da igreja dele, temos nosso grupo e nós amamos você. Por que você não vem e participa de uma de nossas reuniões? Então, vou dar só até aqui, essa parte, né, que fala mãos afetuosas alcançando o não cristão, é nos ajudando a sermos pessoas amáveis, pessoas solícitas, pessoas que se dispõem a ajudar o outro, antes mesmo de dizer, né, a respeito do evangelho, mas viver o evangelho para aquela pessoa sentir todo esse amor que Deus tem nos dado no dia a dia, cuidar daquelas pessoas que estão próximos de nós, sejam amigos, parentes, filhos, maridos, esposas, servindo. Eu sei que é algo que muitas vezes requer de nós sacrifício, mas foi esse amor que nossa irmã Lucimar leu lá em 1 Coríntios 13. Esse amor não vem de nós, esse amor é Deus que coloca em nós. E é um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que muitas vezes passa privações, renúncias, situações difíceis que naturalmente a gente não amaria. Mas o amor, quando vem da parte de Deus, ele é dessa forma, sem receber em troca, né? É um amor do próprio Deus, nosso coração, para o próximo. Que sejamos esse instrumento nas mãos do Senhor. Vamos orar.